E a gente segue falando de menores que sofrem violência, mas agora violência sexual. Só na semana passada, a polícia prendeu 7 estupradores no norte do estado. São casos que foram resolvidos porque a denúncia chegou onde deveria chegar. A gente sempre ressalta aqui o quanto é importante que as pessoas tenham coragem de denunciar, né, Tiago? Porque é assim que a polícia consegue fazer o trabalho dela. Boa tarde, Tiago. É verdade, Gabi. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está em casa, né? Os casos só vêm aumentando aqui no norte do estado. 7 estupradores foram presos na semana passada em Linhares, Rio Bananal, Soretama e também em Jaguaré. Um adolescente de 16 anos teria abusado da prima de 8 em Jaguaré. Esse foi o último caso registrado aqui pela polícia. A polícia acredita que esse número poderia, Gabi, ser ainda maior, porque muitas vezes o crime não é denunciado pela própria família. Nós preparamos uma reportagem que você confere agora sobre esse caso. É no aconchego de casa e debaixo dos olhos da família que menos espera acontecer os abusos sexuais. Quem suspeitaria de um pai, de um tio, de um primo ou até mesmo de um irmão? Muito fácil as pessoas falarem, mas dentro de casa, na nossa casa, existe o amor pela família. Então, até quando o amor é maior, né, da tentação, essas coisas. Então, é bem difícil. A polícia prendeu, entre a semana passada e essa, um total de 7 estupradores em Linhares, Soretama, Jaguaré e Rio Bananal. O último foi um idoso do bairro Santa Cruz, em Linhares. O homem é um comerciante de 62 anos. Segundo a polícia, ele teria abusado de uma menina de 10 anos. A polícia informou que o homem teria oferecido doces e bombons para a menina e depois teria levado ela para o comércio dele. Ele chamou a criança com a desculpa de lhe dar bombons ou doces e, oportunamente, ele, se aproveitando da fragilidade da criança, acabou tocando nas partes íntimas da criança. A criança denunciou e ele está preso. Janeiro deste ano, em Rio Bananal, um ex-coordenador escolar foi preso depois de aliciar alunos de uma escola pública. Fevereiro, um pai foi preso por abusar sexualmente e engravidar a própria filha. Ou seja, crimes que aconteceram em ambientes familiares, que acabam deixando traumas nas vítimas. Essa criança não vai desenvolver na escola. Essa criança não vai desenvolver relacionamentos sadios, ela vai ter sempre um pé atrás. Essa criança precisa de terapia, essa criança precisa de um direcionamento profissional para ela avançar, porque ela está agora debaixo, né, de uma agressão que não foi somente física, foi emocional. Segundo o Unicef, a cada hora 3 crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% têm entre 1 a 5 anos de idade. Todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no nosso país. Segundo a polícia, os casos de estupro de vulnerável só vêm crescendo nos últimos tempos aqui no norte do estado. Só no ano passado foram registrados 145 estupros nas cidades de Linhares, Soretama e Rio Bananal. A polícia acredita que esse número poderia ser ainda maior caso as famílias denunciassem. Muitos têm medo de procurar a polícia. Existe um estudo, uma estimativa de que apenas 10% dos casos são denunciados da polícia. Então, outros 90% ficam ocultos. É a subnotificação. Então, se a gente fizer um cálculo rápido, nós teríamos em torno de 1.400 casos de estupro, mais ou menos, na nossa região, mas que não são denunciados. Vários crimes chegam primeiro para os conselhos tutelares dos municípios ou para o Disque 100. E os conselheiros enfrentam dificuldades até na hora de garantir os direitos da criança e do adolescente. Até chegar aqui, aconteceu uma série de fatores, né? Então, às vezes, as pessoas, elas, por medo, são omissas. Então, por exemplo, aqui, o vizinho já suspeita, mas ele não quer se meter, né? O professor suspeita, mas não quer se meter. Então, vai deixando e aí isso dificulta a gente. A Sejus informou que hoje 1.287 pessoas estão presas no estado por estupro de vulnerável. O contexto todo das denúncias, de tudo que é falado, a palavra da vítima, se ela tiver coerência,
ela é fundamental e supre testemunha, supre qualquer outro tipo de prova para se condenar um acusado de violência sexual. A gente precisa da ajuda da sociedade para a gente combater, para a gente lutar junto com o direito da criança e adolescente. Com certeza, né? Todo mundo tem que ajudar. Você, vizinho, se soube, né, ouviu alguma coisa, pode denunciar sim, pode ligar para o Disque 100 ou para o 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Você não precisa se identificar e você também não será identificado. Vale ressaltar, Gabi, que todos os presos, né, que está aí, que a polícia realizou, até mesmo de janeiro, continuam ainda no presídio. Esse presídio fica em Xuri, onde esses presos, né, homens que cometeram esse tipo de crime, ficam lá. Por isso que eles ficam nesse presídio de Xuri. Eu volto com você. Nossa, é uma tristeza, né, Tiago? Obrigada pelas suas informações. Lembrando que muitas vezes as crianças têm medo de falar, então o papel ali dos pais, das pessoas que estão ao redor é observar alguma alteração no comportamento. Alguns psicólogos já falaram isso com a gente em algumas entrevistas. A criança ou fica muito agressiva ou fica quieta demais, ou seja, qualquer alteração no comportamento que você já está acostumado, é bom investigar, é bom observar mais de perto. Obrigada, Tiago Félix, pelas suas informações.